do Senhor, prezados alunos, vamos a mais uma lição da nossa matéria Livros Apocalípticos. Estudaremos nessa ocasião a lição de número 2, que compreende os capítulos de 5 a 8 do livro de Daniel. Será um momento de aprendizado importante. Eu quero chamar a sua atenção para que você tenha nas mãos o seu livro-texto, a Bíblia, e peça a presença do Espírito Santo para que possamos compreender com clareza as revelações de Deus neste livro precioso que é o livro de Daniel. Nesta lição, nós cobriremos a seção seguinte do livro de Daniel, que é agora os capítulos de 5 a 8, onde voltam à cena os mesmos impérios mundiais do capítulo 2. O capítulo 7 do livro de Daniel trata dos impérios mundiais com destaque para o quarto, que é Roma, e sua última forma de expressão como poder político mundial nos dias do Anticristo. No capítulo 2, esses impérios aparecem sob a forma de metais. Agora, no capítulo 7, aparecem sob a forma de animais. É a mesma revelação? Lá foi um pagão que teve a visão. Agora é Daniel, o homem de Deus, que recebe a revelação de Deus. Então nós vamos entender algo precioso. No texto 1, nós vamos para o capítulo 5 do livro de Daniel. Esse capítulo deve ser estudado à luz de Isaías 21, de 1 a 9, onde temos a profecia acerca da queda de Babilônia, que foi proferida cerca de 150 anos antes de tudo isso acontecer. É maravilhoso e assombroso o poder exclusivo de Deus para predizer o futuro. E aqui mais uma razão para aceitar essa predição divina sobre o futuro. Porque através do profeta Isaías, Deus chama pelo nome um personagem, Ciro, aproximadamente 150 anos antes do seu nascimento. Isaías 44, 28, você vai encontrar esses dados. E o importante é que Deus, na sua onisciência, Ele anuncia o fim desde o princípio. É maravilhoso saber que o nosso Deus está à frente de todas as coisas. O fato importante que queremos destacar nessa lição é que Daniel tinha agora mais de 80 anos de idade. Para fins de noção de tempo, só para entendermos, há entre os capítulos 4 e 5 de Daniel o decurso de mais de 30 anos de história. É algo precioso que nós precisamos entender para compreender cada profecia e cada revelação. Como observação, eu quero deixar para você que no tempo do exílio de Daniel, no capítulo 5, nesse tempo, o exército de Ciro, o rei da Pérsia, já sitiava Babilônia há cerca de 2 anos. Então, quando sucede o capítulo 5, já há um prenúncio da queda de Babilônia. E esse capítulo vai nos mostrar exatamente isso. A queda do primeiro império mundial, Babilônia. Vamos ao texto bíblico. Você tem aí o material de estudo e tem a sua Bíblia para conferir. Então vamos para a palavra de Deus. No versículo 1, destaca-se: o rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Nós destacamos aqui Beltsazar. Quem era Beltsazar? Ele era corregente com seu pai, Nabonido. No versículo 2, Beltsazar era na realidade filho de Nabonido e neto de Nabucodonosor. Esse homem dá uma festa muito grande. E nesse momento aqui ele manda trazer os vasos de ouro da casa de Deus. Porque os versículos 3 e 4 relatam isso. Relatam essa festa. Relata esse momento de impiedade e corrupção. Foi uma festa ímpia, pagã, com muita bebida, muita lascividade. É por essa razão que no versículo 5, Deus vai agir. Deus age de maneira impetuosa, Deus age de maneira rápida, porque chega o tempo de Deus agir. E esse momento, a Bíblia diz
que a medida da iniquidade de Babilônia estava cheia e seu juízo foi repentino. Por isso, nós temos no versículo 5 a expressão no mesmo instante, na mesma hora. Deus não perdeu tempo. Ele aguardou aquele momento ali. Aquela festa foi a gota final que faltava para o agir de Deus. E Deus age. Entretanto, tudo que está acontecendo agora traz uma grande perturbação a Beltesazar. Esse rei se perturba sobremaneira. Ele se vê perturbado com a situação. No versículo 6, a Bíblia diz que ele muda o seu semblante. Muda o semblante do rei completamente. E no verso 7, você tem aí no seu material de estudo, ele pede a presença dos magos, dos astrólogos, dos adivinhos e caldeus, e lhes promete honras. Ele promete para quem pudesse declarar a interpretação, ser vestido de púrpura, cadeia de ouro no pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Alguém precisava interpretar aquela situação. Tudo isso trouxe perturbação, porque o verso 9 continua dizendo, e ele se perturbou. Mas no verso 10, a Bíblia nos mostra algo interessante, que a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou para ele. Ela apresenta Daniel. É algo maravilhoso. A Bíblia diz no versículo 11 que ela declara, versículo 11 e 12, em especial, ela diz, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Essa declaração é algo maravilhoso. Daniel tem agora aproximadamente 80 anos de idade. Por essa razão ela diz, há no teu reino um homem. Não é mais um jovem, não é mais um moço, mas um homem experimentado, um homem que já passou por algumas situações, um homem que serviu a seu avô, chegou aqui jovem, passou pela escola da Babilônia, foi provado em todas as coisas, e agora Daniel se apresenta ao rei. No versículo 12, ela declara ao rei as qualidades de Daniel. É o momento dela declarar, e ela diz, é um homem que tem comunhão com Deus, um homem especial, um homem que tem o espírito excelente, tem ciência, tem entendimento, já interpretou sonhos, explica enigmas, resolve dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame agora Daniel e ele dará a interpretação. É muito interessante, irmãos, porque essa expressão, há no teu reino um homem, nos faz lembrar de como Deus usa homens, de como Deus usa pessoas. Deus sempre vai usar alguém. Quem Deus usa nessa hora? Quem é que Deus usa? Um homem que tem comunhão, um homem que tem a vida na presença de Deus. Deus sempre vai precisar de alguém. Quando Jesus estava naquele deserto com o povo, apareceu um homem com 5 pães e 2 peixes. Quando Ezequiel, o profeta, estava profetizando da parte de Deus, no capítulo 22, versículo 30, ele declara, busquei dentre eles um homem, para que estivesse perante mim na brecha, para que eu não destruísse a terra, mas a ninguém achei. Deus está sempre procurando alguém, e você e eu podemos ser esse homem que Deus vai usar para determinados fins neste momento. No versículo 13, Daniel chega à presença do rei. E nesse momento agora, ele vai ouvir o que o rei tem a dizer. O rei no versículo 14 diz, tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti. Você tem luz, você tem entendimento, e a excelência da sabedoria se acham em ti. Isso é precioso e glorioso. Receber essa palavra da parte de um rei pagão, reconhecer que em Daniel há alguma coisa de especial. A partir deste momento, irmãos, o rei faz promessas a Daniel, como tinha feito aos demais. Ele disse, olha, se você puder ler essa escritura, como eu prometi anteriormente, você faz saber a interpretação, será vestido de púrpura,
terá cadeia de ouro no pescoço e será vestido de algo especial. E no reino será o terceiro dominador. E Daniel, no versículo 17, ele recusa todas as honrarias do rei. Porque ele não está ali para ser honrado pelo homem, mas para servir a Deus. Servir para a glória de Deus. É aqui que está a grande diferença. Nós não podemos buscar as coisas de Deus por valores materiais ou trocar as coisas de Deus por coisas materiais. Daniel tinha certeza de que não era ele, mas o Espírito de Deus que estava nele. Por isso, ele não aceita nada disso. E a partir do versículo 18 a 23, com coragem e autoridade espiritual, ele descreve diante de Belsazar a arrogância, a altivez e a impiedade daquele homem. Ele teve autoridade de Deus, ele teve coragem de Deus, porque ele não se rende às vicissitudes daquela situação. Ele não se aproveita daquela situação. Que seria uma cadeia de ouro, que seria um vestido de púrpura, que seria ser o terceiro no reino. Aqueles reinos passariam. Daniel servia a um rei, e a um reino que é eterno. Por isso, ele aponta a arrogância com autoridade espiritual e com coragem. Ele aponta a arrogância daquele homem. E no versículo 25, você tem aí na palavra de Deus, é o momento em que ele vai declarar, fazer a leitura da parede. É algo muito interessante. Daniel, ele se coloca numa posição diante de Deus. Fala para aquele homem de maneira certeira. Ele não tem medo. Não é? Ele diz no verso 22 algo interessante. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isto. Daniel foi corajoso nessa hora, mas lhe valeu a pena a coragem. Roma estava passando, ou melhor, perdão, Babilônia estava passando. Babilônia estava indo embora, não é? E Daniel ficaria ali, porque ele declara no capítulo 1, versículo 21, que ele ficou até o reinado de Ciro. Babilônia estava se perdendo, mas ele permaneceria servindo ao Senhor naquele lugar. E naquele momento, no versículo 25, ele faz a leitura do que está na parede. E ele disse, esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Ele fez a leitura naquele momento. A partir daquele momento, no versículo 26, após a leitura daquelas letras que ninguém entendia, que ninguém compreendia, Daniel começa a interpretação. E a Bíblia nos mostra de maneira muito singular que ele começa um por um. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus já tinha pesado aquele homem. E a falta com Deus era muito grande. Chegara o momento do juízo divino. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ali estava a sentença divina, a declaração da sentença divina. Chegara o momento de Deus agir. E como observação, a palavra parsim, ou ufarsim, é um plural, mas na interpretação Daniel usou o singular, Pérez. E aí ele trouxe naquele momento a interpretação. Contou Deus o teu reino. Pesado foste na balança, dividido foi o teu reino. Mesmo sabendo das ameaças de Deus, o rei honra Daniel. Mas nesta ocasião, em que Deus escreve na parede, o que está acontecendo historicamente? Os medos e os persas formaram uma coalizão para derrotar Babilônia. A Média lutou sob o comando de Dario e a Pérsia sob o comando de Ciro. A tomada de Jerusalém é também profeticamente descrita por Jeremias no capítulo 51. E quando lemos ali
não apenas no 21 de Isaías, mas no 51 de Jeremias, nós vimos Deus declarando a derrocada daquele grande império babilônico. O versículo 30 declara que naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. E o verso 31 conclui de uma maneira muito clara. E Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Nesse momento, Babilônia chega ao fim. Babilônia termina a sua existência. Terminou a existência de Babilônia. O que Deus havia predito aconteceu. Os profetas, mais uma vez, foram autenticados pela veracidade de suas profecias. Isso é muito importante. Você está estudando uma palavra que se cumpre a cada momento. Vamos ao texto 2, porque agora nós vamos para o capítulo 6 de Daniel. Nesse momento aqui, Daniel já está na corte dos medos e dos persas. É interessante, como introdução, a gente entender algo. Nesses 2 parágrafos iniciais, que você tem aí no seu material de estudo, você tem um breve histórico dos impérios Medo e Persa. Aí você tem um histórico de como tudo isso aconteceu, culminando com Ciro, que tomou de assalto a cidade de Babilônia em noite de grande orgia de Belsazar. É interessante a gente conhecer um pouco da história, porque a história autentica a palavra. Quando Deus fala, há uma história conduzida por Ele mesmo para confirmar todas as coisas. Vamos então ao capítulo 6 de Daniel. No versículo 1, mostra que esse Dario, que na realidade ele foi um vice-rei, ele governou Babilônia enquanto Ciro completava suas conquistas no norte e no oeste por cerca de 2 anos. E então, Dario está ali. Ele nomeia, ainda no versículo 1, 120 presidentes e sobre eles 3 príncipes, que já consta do verso 2. E entre esses príncipes está Daniel. Mais uma vez está lá o servo de Deus, aquele que resolveu não se contaminar. Por causa da presença de Daniel, do destaque de Daniel, no versículo 3, a Bíblia diz que Daniel se distingue dentre os demais. E quando ele se distingue, quando ele se destaca, ele causa inveja. A inveja é a podridão dos ossos, diz a palavra. E aquelas pessoas, eles não se aquietaram. Os invejosos, de todas as maneiras, se levantaram. Porque o versículo 4 relata isso. Eles procuraram alguma coisa contra Daniel, mas não acharam. A não ser, na lei do seu Deus. Não tem culpa nenhuma, não tem vício. Esse homem não tem nada, não é possível. Esse homem é íntegro. Esse homem é precioso. E aí, não achando culpa, porque Daniel era fiel, dos versículos 6 a 9, eles começam uma trama diabólica contra Daniel. Eles planejam algo para aniquilar com Daniel, para tirar Daniel desse propósito de Deus. Uma observação interessante é no capítulo 2, versículo 12 e 13, lá no início do livro, que o diabo agiu através da ira do rei de Nabucodonosor para matar Daniel. Você lembra daquele momento em que todos os sábios foram trazidos e ninguém podia trazer à memória do rei o sonho e a interpretação? Ele disse, vou matar a todos, e Daniel seria morto naquela hora. Mas Deus agiu e livrou o seu filho. Agora ele está usando outro rei, com outras formas, com outro tipo de arma. A presunção, a vaidade, o orgulho e a vanglória pessoal. Daniel está sempre sob ameaça, porque a sua fidelidade a Deus é sempre posta à prova. Nessa ocasião, o rei teria que tornar-se Deus por 30 dias, é o que diz o verso 7, porque a proposta daqueles homens ali é que durante 30 dias ninguém
clamasse a outro Deus, a não ser ao rei Dario. Ninguém poderia fazer mais outro tipo de oração de intercessão, a não ser ao rei. O rei seria um Deus, endeusado nesse tempo aí. O que iremos destacar é o verso 10. O verso 10 desse capítulo destaca algo precioso. É que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ele tinha um lugar de refúgio. Ele foi buscar refúgio no seu lar. Ele entrou em sua casa, ele buscou refúgio ali. Ele disse, eu vou buscar a Deus. Eu vou clamar ao Senhor. E quais são as lições que nós temos sobre isso hoje? É que nós temos a nossa casa, o nosso lugar de refúgio. Jesus, ele disse, mas tu quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai em secreto, e ele que te vê, te recompensará. Você não precisa alardear a oração. Foi assim que Daniel fez. Ele entrou na sua casa, e agora nós vamos aprender algumas lições preciosas. Ele entra no seu quarto, porque é uma oração pessoal. É ele Deus. E é essa oração que decide as batalhas espirituais. Você já ouviu falar no quarto de guerra? Eles fizeram um filme evangélico com esse nome, o quarto de guerra. Quando uma irmã faz do seu quarto um lugar de batalha espiritual. Daniel tinha esse quarto de guerra. Era o lugar da sua batalha espiritual, o lugar das suas conquistas espirituais. É algo interessante, era o canal de comunicação entre o crente e Deus. A oração é algo precioso, a oração é algo maravilhoso. Em Mateus 6:6, Jesus falou sobre isso, que nós devemos orar, orar, orar. A oração é o canal de comunicação entre o crente e Deus. E Daniel sabia disso. Em segundo lugar, a oração de Daniel era baseada na obediência. Havia um propósito dele orar para a banda de Jerusalém. Quando Salomão faz a sua oração em 1 Reis, capítulo 8, versículos 38, 42, 44, 48, você tem aí no seu manual de estudo. Salomão coloca algumas situações que o povo de Deus ia passar. E ele diz, quando o teu povo estiver nessas situações e orarem para este lado, ouve, Senhor, ouve, tem misericórdia. Ali estariam as prescrições bíblicas para que nos momentos de crise o suplicante a Deus se voltasse para o lado de Jerusalém. E certamente Daniel conhecia esta palavra. Daniel sabia dessa oração. E no seu quarto havia uma janela para a banda de Jerusalém. E é interessante que esse versículo declara algumas coisas importantes. A próxima é que a oração de Daniel é uma oração perseverante. Daniel não foi orar simplesmente porque se viu acuado, amedrontado, ameaçado. Não. A Bíblia diz que 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava. Era uma oração perseverante, 3 vezes no dia. Em 3 diferentes horas do dia, os judeus faziam orações, às 9 da manhã, às 12 e às 15. E certamente Daniel fazia assim. Esse era o seu período de oração. E os homens daquele reino sabiam disso, que naquele momento Daniel se recolhia, Daniel se retirava e ia orar. E aquilo foi um ultraje ao decreto que foi feito por Dario. O rei pressionado aceitou aquela situação. E agora Daniel está indo de encontro àquele decreto. Mas uma coisa precisamos entender e aprender com Daniel, que era uma oração humilde. Daniel não orou de pé, Daniel não orou com as mãos erguidas, Daniel se colocou de joelho. Há poder nos joelhos que se dobram. Há poder quando dobramos os nossos joelhos diante de Deus. Era uma oração humilde. Isso fala de submissão, de entrega total a Deus. Jesus é o nosso exemplo. Em Lucas 22, 41, ele pôs-se de joelho e orava. Nós precisamos voltar ao joelho, meu irmão. É algo precioso da palavra de Deus. É um ensino glorioso, é uma doutrina gloriosa.
a oração e a importância de ajoelharmos diante de Deus? A oração de Daniel tinha mais um segredo que eu quero te dizer. Era uma oração de gratidão a Deus. Daniel orava e dava graças. O apóstolo Paulo nos ensina a orar com ações e graças, suplicando com ações e graças. Nós nunca podemos esquecer a gratidão. A gratidão a Deus certamente o inclina a dar-nos o que precisamos. Eu sempre digo uma coisa: você só receberá a segunda bênção quando agradecer a primeira. Então seja grato a Deus nas suas orações. E mais uma coisa interessante, que a oração de Daniel é uma oração habitual. A Bíblia diz, no versículo 10, como também antes costumava fazer. Ele não procurou orar naquele momento de angústia, de tribulação, como eu e você muitas vezes fazemos. A gente ora no momento da angústia, da tribulação. Daniel não. Ele vai buscar a Deus todos os dias, como costumava, era costume. Orar para Daniel não era um peso, era um hábito glorioso. Ele costumava fazer aquilo todos os dias, 3 vezes ao dia, e é algo precioso. E quando seguimos o exemplo de Daniel, certamente nós venceremos como ele venceu. O Senhor está pronto a nos abençoar, o Senhor está pronto a nos ouvir, quando nos ajoelharmos humildemente e buscarmos a sua face. Dos versículos 11 a 15 agora, Daniel ele é acusado diante de Deus por seus adversários, que o colocam na cova dos leões. A lei era clara, o edito era claro. Quem não pedisse nada ao rei, fora do rei naquele tempo, toda oração, toda súplica tinha que ser canalizada para o rei Dario. Quem não fizesse isso seria lançado na cova. E Daniel infringiu dessa forma. E aqueles seus algozes, os invejosos, não tiveram dúvidas em lançá-lo na cova. E disseram para o rei, a lei não pode ser mudada. Daniel é seu amigo, Daniel está conosco, mas ele infringiu a lei. Isso porque Daniel se destacava, se distinguia. Deus era com ele. E agora Daniel está sendo provado. Lembre-se que no capítulo 3, os amigos de Daniel foram provados na fornalha. Daniel estava às portas do rei. E agora, seus amigos certamente estão no campo. E Daniel, às portas do rei, está sendo provado. De todas as maneiras nós somos provados. E eles o colocam na cova dos leões. E lá naquele lugar, os versículos 21 e 22, vai revelar a vitória de Daniel na cova. Daniel sai dali vitorioso. Quando pela manhã o rei se levanta, ele vai ali e diz, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-se dos leões? E a resposta de Daniel saiu, ó rei, vive para sempre, vive para sempre. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Observe que Deus está sempre pronto a agir em favor daqueles que lhe são fiéis. É algo precioso, é algo maravilhoso, é essa palavra que temos diante de nós. O versículo 23, Daniel vai revelar a razão do livramento. Por que que Deus o livra? O rei se alegra, o rei se regozija, foi tirado da cova, não se achou nenhum dano nele, porque crera no seu Deus. Daniel creu. Daniel resolveu acreditar no Senhor. 2 fatos interessantes acontecem a partir do livramento de Daniel. No versículo 24, aqueles que buscaram lançá-lo na cova, aqueles que se levantaram contra Daniel, agora são lançados na cova. Ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Viram bem? Aqueles acusadores agora estavam indo para o mesmo lugar. Para Daniel, Deus enviou um anjo, mas para eles não tinha anjo. Nem chegaram no fundo da cova.
e os leões já os tinham devorado. E isso é tremendo, eles foram lançados. A partir deste momento, o rei faz um decreto, da minha parte é feito um decreto, todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ele livra, ele salva, ele opera maravilhas. É algo precioso, meu amado irmão. Como Deus trabalha. Como Deus trabalha. No verso 27 ele diz, ele livrou Daniel do poder dos leões. Quem poderia livrar um homem do poder daqueles leões famintos, enjaulados? Quem poderia? Mas o Senhor fechou a boca daqueles animais. O Senhor deu livramento a Daniel. E concluindo o capítulo 6, este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. E assim termina esse fato importante do capítulo 6. Termina aqui. E agora nós vamos entrar num momento importante, porque vamos para o texto de número 3 agora. Número 3 é algo muito especial. Nós vamos agora para os 4 últimos impérios mundiais. Esse capítulo, vamos entender, compreender agora o capítulo 7 de Daniel. Este capítulo é por demais precioso e exige uma atenção redobrada. Por isso, eu peço a você que leia com muita atenção, anotando os textos bíblicos relacionados a esses fatos, para que nós possamos entender a revelação de Deus. Um fato importante no capítulo 7 agora é que, cronologicamente, este capítulo precede ao capítulo 5. Observe que, no capítulo 5, 30 e 31, Daniel está lá em Babilônia, com Belsazar. E o capítulo 7 diz a mesma coisa, no primeiro ano de Belsazar. Então, esses fatos aqui aconteceram há algum tempo atrás, ainda nos dias de Belsazar. E você deve perguntar, então por que Deus não colocou isso em ordem na sua palavra? A palavra de Deus é assim, não é? Deus anuncia o fim desde o princípio, Deus pega algo do fim, bota no início, o início bota no fim. Ele é soberano. E Ele é glorioso. E Ele faz isso para que possamos nos dedicar ao estudo e na compreensão da sua palavra. Se fosse tão simples assim, não é? Não teria valor e importância. Mas você está estudando a palavra e você vai descobrir como ela é preciosa. Aqui temos a continuação do assunto do capítulo 2. No capítulo 2, os 4 impérios são representados por uma estátua. Agora eles são representados por animais. E nós vamos ver que essa profecia foi proferida cerca de 60 anos antes. Tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 7 tratam das 4 últimas potências mundiais no tempo do fim. É algo muito importante. No capítulo 2, esses impérios são representados por uma imagem. No capítulo 7, esses mesmos impérios são representados por um leão, por um urso, por um leopardo e por um animal anônimo e terrivelmente espantoso. Vamos nos ater à compreensão. Por fim, vem o Filho do Homem exercendo o juízo e estabelecendo o reino eterno do Altíssimo. Os versículos 13, 14, 26 e 27 do capítulo 7 tratam desse assunto. Então você precisa estudar esse capítulo com cuidado, com atenção, para que possamos entender. No capítulo 2 de Daniel, quando Nabucodonosor tem a visão da estátua, não é? Deus revela para ele o lado político daqueles impérios, daquelas nações. No capítulo 7, Deus revela a Daniel o lado moral e espiritual através de 4 animais. É a diferença. São os mesmos impérios, mas vamos entender algo mais aqui agora. Vamos ao verso 2. Vamos começar. Vamos para a palavra. Daniel 7.
versículo 2. E aí nós temos aí, eu estava olhando na minha visão da noite, 4 ventos do céu combatiam no mar grande. O mar agitado refere-se às nações inquietas. Mar na Bíblia significa povos, multidões, nações e línguas, conforme Apocalipse 17:15. Neste capítulo, os versículos 4 e 5, nós vemos os 2 primeiros animais, o leão e o urso. O leão corresponde à cabeça de ouro, Babilônia, não é? Está aí, ó, aquela cabeça de ouro da estátua do capítulo 2, lá de Nabucodonosor, é Babilônia, e esse leão corresponde ali. Deus já está começando a dar o discernimento àquela visão de Daniel. O urso representa o império Medo-Persa, que se levanta sobre um dos lados e tem na sua boca 3 costelas. É isso que Daniel está olhando aqui, não é? É algo tremendo e interessante o que a palavra de Deus revela sobre todas essas coisas. O versículo 5 diz: continuei olhando e aqui tem um urso. E esse urso representa o império Medo-Persa que se levanta sobre um dos lados e tem na boca 3 costelas. Olha que coisa interessante. O lado que se levanta foi a Pérsia. Não era o império Medo-Persa. E quem é que se destaca? É a Pérsia, que passou a ter ascendência sobre a Média. As 3 costelas da boca aludem à conquista de Babilônia, Lídia e Egito pela Pérsia, como descreve a história. A história sempre está confirmando a palavra de Deus. Os fatos históricos confirmam o que relata a Bíblia Sagrada. Por isso, nós temos certeza de que temos diante de nós a palavra verdadeira. No versículo 6, nós temos um outro animal agora, o leopardo. Versículo 6 diz: depois disso continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo. E ele tinha 4 asas e 4 cabeças. As 4 asas indicam maior rapidez dos gregos nas conquistas do que os babilônios. O leopardo corresponde ao vento de bronze do capítulo 2, isto é, a Grécia. É algo tremendo que nós precisamos entender pela palavra de Deus. Como Deus revelou a Nabucodonosor no capítulo 2, Deus agora está mostrando a Daniel. Na mesma sequência, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e daqui a pouco Roma. É algo importante. Por que esse leopardo tem 4 cabeças e asas? Fala de rapidez nas conquistas. As 4 cabeças fala da 4ª divisão do Império Grego após a morte de Alexandre. Se dividiram, cada um general tomou uma parte do império. Um ficou com o Egito, Macedônia, Síria e Ásia Menor. Veja como a palavra de Deus ela se confirma nos fatos históricos. Então Deus já mostrou a Daniel alguma coisa especial, alguma coisa mais avançada. A visão do capítulo 2 era apenas das nações, dos impérios. Agora Deus começa a mostrar as subdivisões. Deus começa a mostrar algo interessante. Por exemplo, no versículo 7, o 4º animal, ele corresponde às pernas e aos pés da estátua, do capítulo 2. Lembra que significa Roma, o Império Romano. Só que aqui nós vamos avançar um pouco mais, porque esse 4º animal aqui, do versículo 7, Daniel está olhando e ele vê agora o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tem dentes grandes de ferro, devora, torna um pedaço, pisa os pés que sobeja. Era diferente de todos os animais e tinha 10 pontas. Veja que descreve algo aqui de uma forma mais acentuada. Isso significa mostrar que os dentes de ferro, não é, seria o reino da força, da ferocidade, do esmagamento, como foi o Império Romano. E o que é que isso nos lembra? Os pés da estátua são os 10 pés, os 10 dedos da estátua.
Em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, nós lemos algo interessante sobre o anticristo. Lá diz que ele tem pés de urso, isto é, ele vai vir esmagando, pisando, com força, com ferocidade. E o verso 7 ainda declara outra coisa importante, é que ele tinha 10 chifres. Isto corresponde aos 10 dedos do pé da estátua do capítulo 2 e aos 10 chifres da besta de Apocalipse capítulo 13. Repare que Deus está revelando o fim desde o princípio. A estátua tinha 10 dedos, esse aqui tem 10 chifres e Apocalipse também da mesma forma. Então Deus ele não entra em contradição, o Senhor está revelando tudo. Ele já está revelando o futuro da nação gentílica, do mundo gentílico. E veja que mais uma vez há decadência. Mais uma vez os reinos eles estão em decadência. O versículo 8 de Daniel compreende algo interessante. O chifre pequeno. Daniel está olhando ali, olhando aquelas pontas, considerando, e entre elas subiu outra ponta pequena, ou chifre pequeno. Essa ponta pequena, ela nos aponta para algo do futuro. Será certamente o futuro anticristo, que vai emergir dentre os 10 reis. Ele vai surgir. Agora, para isso, ele tem que abater alguém. Porque ele vai se levantar. Segundo Apocalipse 13, Satanás vai dar a ele o trono e o seu poderio. E essa ponta pequena que se destaca, ela já vai mostrar alguma coisa do anticristo. Quais são as características do anticristo? O versículo 8 em apreço mostra ainda que o anticristo será muito inteligente, porque ele tem olhos. Versículo 8 e 20 do capítulo 7 mostra isso. E também um orador inflamado e magnetizador de massa, porque ele tem uma boca que fala com insolência. Com isso, nós concordamos com o Apocalipse, que está lá em Apocalipse 13, 5 e 6. Quando o anticristo falar, ele vai falar com soberba, com arrogância, vai enganar a muitos. Então, Daniel já está tendo uma visão de algo futuro, de algo precioso, de algo que Deus revela para ele aqui neste momento. Os versículos de 9 a 13 agora vai nos conduzir a algo precioso. É revelado a Daniel o juízo final conforme Apocalipse 20, versículo 11 e 12. Porque aqui está escrito que abriram-se os livros. Aquele milhões de milhões estavam diante daquele trono ali, não é? Vestido de branco, cabelo de cabeça como lã limpa, e a Bíblia diz, assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Lá em Apocalipse 20, versículo 11 e 12, quando o Senhor se assentar para julgar, está escrito lá, e abriram-se os livros. O versículo 11 em especial revela o fim do anticristo, conforme Apocalipse 19 e 20, porque no versículo 11 a Bíblia diz que aquele animal, ele vai ser morto e de seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Sabe o que diz Apocalipse 19, verso 20? Que a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. O que Daniel está sendo revelado aqui, o que a Daniel está sendo revelado, foi revelado a João lá em Patmos. A palavra de Deus se cumprindo, a veracidade das profecias e da Escritura. O versículo 12 mostra o juízo das nações na vinda do Filho do Homem. Não é? Conforme mostra aqui o verso 13, quando o Senhor vier nas nuvens do céu. Isso tem relação com Mateus 25, de 31 a 46. Esse é o momento quando o Senhor vem, conforme Apocalipse 19, verso 11. É o momento em que o Senhor vem para julgar as nações, estabelecer o seu reino. É o momento de trazer juízo sobre a terra. E isso já foi revelado a Daniel, nos versículos 12 e 13. O versículo 14, ele é precioso, porque ele vai mostrar que neste momento o Senhor Jesus recebe o reino.
E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino único, que não será destruído. De maneira especial e gloriosa, o Senhor vai receber a vitória. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Há uma expressão aí interessante chamada os santos do Altíssimo possuirão o reino. Os versículos 18, 21 e 25 tratam desse assunto. E quem são esses santos do Altíssimo? Certamente são os judeus fiéis, durante a grande tribulação. São seus escolhidos, aqueles que Jesus falou em Mateus 24, 31. Não é? Se aqueles dias não fossem abreviados, mas por causa dos meus escolhidos, Jesus falou isso, por causa dos seus escolhidos, aqueles dias seriam abreviados. E aqueles escolhidos de Mateus 24, 31, não sou eu, não é você, não é a igreja, porque a igreja naqueles dias já foi arrebatada. Aqueles escolhidos são os judeus fiéis, durante a grande tribulação. Até o capítulo 6 de Daniel, as profecias giram em torno dos gentios. Mas a partir do capítulo 7, nós temos algo interessante. Elas giram em torno, principalmente, do povo de Deus, os judeus. O versículo 24 do capítulo 7 vai nos remeter a algo interessante. O reino dos 10 chifres, que aqui está, diz respeito a um reino futuro. Mostra que quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Esse versículo já aponta para o momento do anticristo, um reino futuro. Isso está lá em Apocalipse também 13, de 1 a 8. É algo importante a palavra, porque elas se completam, as profecias se completam, Daniel e Apocalipse. O versículo 25 do capítulo 7 vai mostrar que nesse momento aí, é um momento que, biblicamente, serão os 3 anos e meio da grande tribulação. Mostra os 3 últimos anos, 3 anos e meio da grande tribulação. E conforme Jeremias 30, verso 7, será um tempo de angústia para Jacó. Um tempo sem precedente na história. O anticristo tratará de inaugurar uma nova era. Cuidará em mudar os tempos e a lei, no verso 25. E um dos seus nomes no Novo Testamento é chamado de iníquo. O apóstolo Paulo descreve ele em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que no grego é ânimos, isto é, aquele que é oposto à ordem estabelecida. Nos seus dias haverá mudança na ordem das coisas e da lei estabelecida. Aí, no versículo 28 diz, aqui findou a visão. Tudo que Deus tinha mostrado a Daniel, tudo que Deus tinha revelado ao seu filho, está se cumprindo. Os reinos que Daniel viu, os reinos que Nabucodonosor viu naquela estátua, tudo está se cumprindo. Muitos deles já foram. Resta um reino futuro, o reino do anticristo, que brevemente se manifestará sobre a terra. Neste momento nós vamos passar ao capítulo seguinte, que é o capítulo 8. E esse capítulo, como o 7, requer muita atenção, porque é algo precioso. E você precisa começar a entender algo, que o capítulo 8 de Daniel, ele cronologicamente, ele é antes do capítulo 5, ele precede o capítulo 5, porque agora Daniel está no reinado de Belsazar. Mas Belsazar não morreu lá no final do capítulo 5, sim. Daniel está lá, mas aqui está revelado isto. Veja que Deus não teve a preocupação de organizar 5, 6, 7, 8, não. Essa visão, não. Deus trouxe trazendo a sua palavra. Daniel está escrevendo com revelação de Deus, na unção do Espírito, porque as profecias não são de particular interpretação, e os homens de Deus profetizaram e escreveram
inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos ao capítulo 8. Vamos conhecer esse capítulo e encerrar a nossa lição de número 2. Quando essa visão ocorreu, não é, o povo de Deus ainda estava em Babilônia. É algo interessante, porque está lá no reino de Beltesazar. O versículo 2 é algo interessante, mostra a localização. Onde estava Daniel? Em Suzã. Suzã era a capital do Elão e a residência de inverno dos reis persas. Aí tem lugar a história de Neemias e de Esther. Exatamente dentro desse contexto histórico está o livro de Neemias e o livro de Esther. E nós precisamos entender algo precioso e algo maravilhoso. É que os relatos do livro de Neemias, daquele povo que saiu do cativeiro sob a ordem de Ciro, quando se encerra o capítulo 13 de Neemias, o que temos ali, nós temos ali o final da história do Antigo Testamento. A partir do capítulo 13 inicia-se os 400 anos de silêncio. Vamos falar disso melhor mais tarde. Pois bem, o que Daniel vê naquele momento ali? O versículo 3 diz: levantei os olhos e vi, e eis um carneiro diante do rio, que tinha 2 pontas. Versículo 4, e vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente e para o norte. O que Daniel está vendo aqui? O carneiro e seus 2 chifres refere-se à coalizão medo-persa. Aquele carneiro que viste, Deus falou para ele no versículo 20 do capítulo 8, são os reis da Média e da Pérsia. Então você já tem uma compreensão do que Daniel está vendo. Ele está vendo o reino medo-persa, a partir de agora. Um fato histórico que queremos narrar aqui é que em 550 a.C., Ciro, um persa, rebelou-se contra os medos e até então detinham o poder e tornou-se o mandante desses 2 reinos. Então você vai perceber que a Pérsia, ela se levanta, conforme vimos anteriormente. Dos versículos 5 a 8, ele estava considerando isso e ele vê um bode que vinha do ocidente. E agora Daniel está tendo uma outra visão. Dos versículos 5 a 8, o que ele vê? Ele vê o reino da Grécia, que é representado por um bode. O bode peludo é o rei da Grécia, conforme está em Daniel 8, 21. Deus confirmando e explicando a Daniel a visão que ele teve. Em Daniel 7 e 6, a Grécia é representada por um leopardo. Aqui ela vem na forma de um bode. Agora, como observação é interessante, o versículo 5 diz que ele vem e tem uma ponta notável entre os olhos. Essa ponta notável, o chifre notável do bode, quem é? É Alexandre o Grande, um dos homens mais brilhantes dos tempos antigos, rei da Macedônia, fundador do helenismo, gênio militar e propagador da cultura grega. Foi o grande imperador grego, que morreu em 323 a.C. na Babilônia, com apenas 33 anos de idade. Esse foi o fim de Alexandre, tão jovem. E no verso 8, a Bíblia mostra aqui que esse bode se engrandece em grande maneira. Vimos na profecia aqui a divisão do Império de Alexandre entre 4, porque a Bíblia diz que no seu lugar subiram 4 também notáveis para os 4 ventos do céu, 4 pontas notáveis. Isso significa que o seu império foi dividido entre os 4 generais após a sua morte. Cassandro ficou com a Macedônia, Lisímaco com a Trácia e quase toda a Ásia Menor. Seleuco ficou com a Síria, Babilônia e Palestina. Ptolomeu ficou com o Egito. Esses 4 generais, essas 4 divisões, esses 4 homens, correspondem hoje em parte à Grécia, Turquia, Sírio, Iraque e Egito. Veja como Deus acompanha a história.
como o Senhor conduz todas as coisas. Desde os tempos antigos, o Senhor vai conduzindo todas as coisas. O verso 22 do capítulo 8 vai confirmar esses fatos aqui. Não é? Diz aqui que da mesma nação vão nascer 4 reinos, mas não com a força da mesma. Quando você estiver lendo Daniel, você precisa estar atento, porque a visão que Daniel está tendo no princípio, Deus confirma logo em seguida. Então, esses pormenores, eles são vistos quando lemos com calma a palavra de Deus, com atenção à palavra de Deus. E é muito importante isso. O verso 9 vai mostrar algo muito interessante. O verso 9 diz assim, ó, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Esse chifre refere-se ao rei Seleucica, Antíoco Epifânio, que foi, nos seus dias, opressor de Israel. Opressor de Israel, não é? O qual procedeu da Síria. Lembra da divisão? Não é? Então, ele procede de lá. Agora, uma observação histórica para completar esse fato. Antíoco Epifânio, o chifre pequeno de Daniel 8:9, ele é chamado de o anticristo do Antigo Testamento. Tal a perseguição que infligiu ao povo judeu no século II a.C. Durante o chamado período interbíblico, como é chamado na história de Israel, período que compreende de Malaquias a Mateus, durou cerca de 400 anos. Ali, Antíoco Epifânio, ele oprimiu o povo de Deus de maneira tremenda. E como eu já disse, a partir do capítulo 13 de Neemias, inicia-se esses 400 anos de silêncio profético. Antíoco, ele prefigura o anticristo. No verso 19 está escrito, olha o que Deus diz através da sua palavra, não é? Deus mostrou que ele farei saber o que há de acontecer nos últimos tempos da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Deus está mostrando a Daniel de maneira tremenda aqui no verso 19, algo que vai acontecer no tempo da ira de Deus, no tempo do fim. E nós precisamos estar atentos às profecias, porque Deus agora está tratando de dias vindouros, algo que vai suceder lá na frente, é algo que vem mais para frente. Os versículos de 9 a 14 falam das perseguições que esse homem ele faz contra os judeus. Há vários pormenores interessantes nesses versículos que você pode ler em seu material de estudo. Aí nós temos vários fatos interessantes dos ataques, das perseguições que ele faz ao povo de Deus. Dos versículos 21 a 26, que nós lemos aqui, são mais pormenores sobre a Grécia, prefigurando os fins dos tempos. Esse império, esse Antíoco, esse chifre pequeno, ele vem com força, por isso ele é chamado o anticristo do Antigo Testamento. Precisamos entender, versículo 21, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Esse rei primeiro é Alexandre o Grande. É alguém que se destaca. Segundo lugar, Antíoco prefigurando o futuro anticristo nos versículos 23 a 25. Esses textos podem se referir a uma personagem futuro. É o que nós vemos aqui na palavra de Deus. É algo glorioso, é algo maravilhoso. Os versículos 23 a 20, de 21 a 26 em especial, né? E os versículos 23 a 25 mostra tudo isso, mostra esses fatos interessantes ocorrendo aqui. Deus mostrando o futuro. O que nós temos aí?
que nós temos é de fato os versículos 17, 19, 26, refere-se aos tempos do fim. Antíoco foi o cumprimento parcial dessa profecia. O anticristo será o cumprimento cabal. Deus mostrou, nesses dias de Daniel, como seria o sofrimento do seu povo no tempo do fim. Porque a Bíblia diz, Jeremias 30, verso 7, que é tempo do fim. Será um tempo de angústia para Jacó. Um tempo de muito sofrimento, de muita aflição. E, para mais compreensão, uma antevisão da guerra do Armagedon, porque o verso 25 mostra isso. Mostra exatamente. É uma antevisão da guerra do Armagedon. Por causa da tranquilidade, destruirá muito, se levantará contra o príncipe dos príncipes. É o momento em que o anticristo vai se levantar contra o povo de Deus. Mas nessa hora, eis a ação de Deus. Será quebrado sem esforço de mãos humanas. Isto é, o quadro do Armagedon apocalíptico. Quando o poder gentílico mundial, sob o comando do anticristo, será sobrenaturalmente destruído por Cristo na sua vinda, conforme Apocalipse 19, de 11 a 21. É interessante que nesse momento aqui, a Bíblia diz, não é, que sem mão será quebrado. Você lembra daquela pedra de Daniel, capítulo 2? Quando ela é cortada sem auxílio de mão e ela esmiuça os pés da estátua? É exatamente aqui. Deus está mostrando o fim desde o princípio. Deus está revelando todas as coisas. Não havia quem entendesse a visão de tão terrível e Daniel adoece. Você tem nas suas mãos um material de estudo precioso. E não termine aqui a sua pesquisa. Nós vamos continuar com as demais lições, mas você precisa rever, fazer os seus exercícios e fixar bem cada versículo, cada momento desse histórico, para você compreender a grandeza de Deus, a revelação de Deus, desde os dias de Daniel, mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do futuro. Deus já está lá. Deus te abençoe. Vamos prosseguir com a próxima aula, com a graça de Deus.